Caiu em Canal. O seu podcast de comércio exterior. Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao último programa do Caiu em Canal, o nosso podcast de comércio exterior. Podcast dedicado a tudo que envolve o comércio exterior, o universo das relações internacionais. Esse nosso podcast é criado pelos alunos de comércio exterior do curso de Relações Internacionais da Universidade de Ribeirão Preto, a saudosa UNAERP. Então, segura o embarque, porque aqui a gente exporta conhecimento e importa boas ideias sobre comércio. Eu sou o João Marcos, que na técnica a gente tem o Andrei, do meu lado a gente tem o meu amigo João Augusto. E o nosso convidado, Gabriel Meninel. Isso aí, gente. Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer o convite aí de vocês, né, do curso de Relações Internacionais, a UNAERP, a Rádio UNAERP, por nos receber. Fico muito feliz e grato aí fazer um ótimo podcast aí. Certo. O nosso convidado, o Gabriel Meninel, ele trabalha como exportador na Core Alimentos. Ele é gestor da Low Snacks e administrador da Meninel Doces. E, muito obrigado novamente pela sua presença, né? Diante do nosso erro que também tivemos ontem de gravar o nosso podcast. Essa falha ontem, mas tudo deu certo no final. Acontece. Faz parte. Então, já vamos começar as perguntas? Vambora. Certo. Bacana. Meninel, posso chamar assim normal? Opa, fica à vontade. Beleza. Você já é conhecido que você se formou aqui na UNAERP. E poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória pessoal e profissional e, o que te motivou a essas escolhas? Foi algum interesse prévio que você tinha antes no curso? Foi alguma influência familiar? Você já visualizava isso? Quero trabalhar com isso, cara, é algo maneiro. Me conta como foi, fazendo um favor. Cara, é até engraçado. Eu vou voltar lá na época de ensino médio, que estávamos decidindo o que a gente ia ser. E, cara, eu tava entre cursos próximos. Eu tava entre educação física, engenharia química e administração. Uma de cada área. Certo. Uma de exatas, uma de humanos e biológicos. E, cara, enfim. Aí conversando com o pessoal da sala e tal, no grupo, assim. Aí uma das meninas colocaram, quero fazer RI. É RI, né? Quero fazer RI. Vou fazer isso aí mesmo também, ué. Já sou meio palhaço, eu quero fazer RI. Aí ficou essas piadas e tal. Aí eu não tinha entendido que RI era um curso. E que era Relações Internacionais. Aí depois, no outro dia, na escola, ela falou, você não entendeu lá que eu mandei no grupo? Eu falei, não entendi. RI de Relações Internacionais. Eu falei, que legal. Bom, aí ficou essa estrelinha na minha cabeça. E conversando com meus pais, fui afunilando e pensei em administração. Sempre gostei da parte comercial em si e tudo mais. Também da área internacional, por conta dos idiomas, que eu sempre gostei e tal. Aí, beleza. Aí chegou um tempo que, assim, meu pai fez administração e falou, Gabriel, eu não recomendo você seguir exatamente a administração, que é um curso muito abrangente, vai em algo mais específico. Aí, falei, tem relações internacionais. Eu comecei a pesquisar mais sobre, vi como era o mercado. E por consequência do que eu já vim me projetando pessoalmente, que eu já gostava de idioma, tudo, comercial, falei, já existia um curso que engloba tudo que eu gosto, mas não conhecia ele. Então, começou uma brincadeira de WhatsApp, que depois eu fui pesquisando, conversando com a minha família, que surgiu esse interesse. Aí, foi paixão à primeira vista. Legal. Inclusive, o que vocês fizeram para conhecer o curso? Foi mais ou menos uma brisa assim? É engraçado porque a maioria das pessoas que hoje faz RI tem esse mesmo começo, né? Uma pessoa que se interessa muito por internacional, por idiomas, por geografia, essas coisas, e acaba pensando assim, eu vou fazer uma história. Aí fala assim, não vou fazer história. Não, vou fazer geografia. Aí você fala, vou fazer geografia para dar aula. Aí chega em relações internacionais. Pelo menos assim foi comigo. Eu não sei como que foi com você, João. Então, por mim foi quase o mesmo ponto. Eu gostava muito de geografia, eu gostava de história. Na época eu estava indo muito bem. Na época eu também estava indo bem em exatas. Só que eu já tentei ir para a área, só que foi decepção. Não foi algo que acabou me pegando, não foi algo que acabou me chamando a atenção. E na época eu estava, gostando muito de conhecer sobre novas culturas, vendo assim novas coisas. Aí eu tava pensando, o que eu quero trabalhar? O que eu posso fazer? E como eu, Gabriel Meninel, a gente mora numa cidade onde tem muita indústria lá que exporta açúcar e mexe muito com essa parte de açúcar, eu fiquei pensando, nossa, cara, será que o mercado é bom? O que eles devem mexer? Eu pensei, assim, na época, em tentar algo como administração. Eu falei, deve ser algo legal. Só que essa minha chavinha, assim, na minha cabeça, cultura, outros países, estava fazendo inglês, estava fazendo espanhol, eu falei, e se eu for para relações internacionais? E se eu tentar isso daí? E, cara, foi o que aconteceu, mano. Aí eu falei, vai ser isso e fui. Agora estou aqui na 5ª etapa, gostando do curso.
algumas partes eu gostaria que fosse melhor, mas é um curso muito, muito bom, cara. Um excelente curso. Né? É. Pô, legal. Legal. Cara, mas de fato, Relações Internacionais é um curso que abrange muita coisa, né? Querendo ou não. Principalmente na parte de Comex. Porque você vai entrar, você vai falar assim, não, vou trabalhar como aduaneiro, essas coisas. Uhum. Mas aí você vai ver, você pode trabalhar, sei lá, com exportação de alimentos, que nem você faz. Você pode trabalhar de segurança internacional na parte de comércio. É uma coisa muito legal, cara. Muito legal. Abrange muita coisa. É cara. muito amplo, cara. Muito amplo, muito amplo. Não, abraça muitas frentes, né? Realmente. Então vamos dar uma pulada para a segunda pergunta já agora, para dar uma aceleradinha um pouquinho. A gente fez algumas pesquisas antes do podcast, né? Entendeu? Pode pá. Que a indústria de doces no Brasil movimentou quase 50 bilhões em 2024. Cara, isso é um número estrondoso, é um número assustador. E assim, a gente gostaria de saber como que foi a tua mudança do ambiente acadêmico para o ambiente de trabalho. Porque, querendo ou não, é uma mudança brusca, né? Você sair, tipo, tô tendo aula aqui, vou fazer um estágiozinho, e chegar lá, pá! Pé na porta, hoje você tem que exportar 2 milhões em bala. Entendeu? A gente queria saber, quais foram os principais desafios, né, nesse começo. Porque assim, a gente já imagina qual seja, mas ouvir da boca de quem passou por isso, Legal. eu acho que é uma experiência a mais, né? Fechou. Não, antes de eu entrar na resposta, quais as expectativas que vocês têm agora? Como é que tá? Tipo assim, como é que vai ser essa minha transição do acadêmico pro profissional? Vocês já têm alguma... Vocês já visualizam alguma coisa? Por entender as dores de vocês antes de eu entrar na... Cara, assim, eu imagino que seja difícil, né? Primeiramente. Eu acho que a UNAERP faz um trabalho muito bom, assim, na parte teórica do comércio exterior. Mas eu acho que, não tem como você aprender a trabalhar com o comércio sem ser trabalhando. Porque uma coisa é a gente estar numa aula de manhã aprendendo sobre taxação, tarifa, que lógico, a gente vai ter que saber lá na frente, se for querer trabalhar nessa área. Só que a hora que chegar lá alguém falando assim, você tem que fazer com o FOB, com não sei o quê, papum. Você fala assim, o que é FOB, velho? Eu não lembro da faculdade. Então, esse é um dos meus medos, cara. Conseguir estágio também anda meio complicado, falar a verdade pra você. Realmente. Hoje, a situação de serviço no Brasil, ela é complicada. Perfeito. Cara, eu diria que minhas principais dores, vai muito ao ponto que o Marcão falou. Pois, por exemplo, a gente já disse, né, cara, nosso curso é muito amplo, cara. É algo que você pode, explorar diversas opções de trabalho, diversas escolhas. Só que, por exemplo, eu gosto muito da parte de comércio exterior, cara. E eu diria, cara, que eu sinto que me falta um pouco de prática, sabe? Eu gostaria muito que a UNAERP nos proporcionasse mais essa prática na parte de Comex. Só que na parte teórica, cara, realmente, cara, é excelente, a gente aprende muito sobre, a gente aprofunda. Só que às vezes, cara, eu me pego pensando, assim, vou acabar na ERP, e aí? Onde que eu posso ir? O que que eu posso explorar? O que que eu consigo fazer, cara? Eu me sinto como se eu estivesse num barquinho no meio do oceano, caraca, velho, qual horizonte eu posso ir? Qual ponto eu posso ir, tá ligado? Onde que eu vou chegar? Aí você acaba caindo, trabalho análogo à escravidão, trabalho 6x1, aí você fala, cara, o que é isso? Onde que eu vou parar? Não, beleza, vamos lá, cara. É legal saber essas dores, porque, cara, realmente, as minhas também eram, quando eu tava nessa parte, e já puxando assim, cara, realmente, assim, o mais difícil é a primeira porta, que eu sempre comento, até comentei aqui na palestra que a gente fez aqui na UNAERP. Esse é o primeiro passo e ele mais nos assusta. Não só as internacionais, mas grande parte dos cursos hoje em dia é o mais difícil. É a primeira oportunidade que vem. E a partir dela, a gente agarra nela e vai se desenvolvendo. Então, já começando a responder, quando eu estava nesse período, eu não estava assim. Eu falei, cara, a oportunidade que surgir, que faça sentido para a exportação, eu tenho interesse. Logo no segundo para o terceiro ano, eu comecei a estagiar aqui nos núcleos, né, de estudo e pesquisa aqui da UNAERP, né, UNEP. E grandíssimo NEP, grandíssimo inclusive. NEP, inclusive. Nossa, foi uma experiência eu tenho muito vida. interesse em tentar entrar nesse NEP. Cara, mas foi um divisor de águas pessoal, profissional, tudo. Por isso que eu sou apaixonado da universidade até hoje, não só pelo curso, mas pela experiência que eu passei no NEP, foi sensacional. E com isso fui já tendo uma pequena experiência do que era mercado de trabalho e tal, por mais que meio período e tudo. E quando eu fiz surgiu essa oportunidade de trabalhar antes da Core na Millen, que era uma representante comercial,
de exportação para outras indústrias, que 90% era core e eu entrei 100% como core, assim, eu não estava preparado, porque assim, o curso ele dá uma base gigantesca, ele dá a parte teórica, mas assim, já tranquilizando, não se sintam culpados de não estarem preparados agora já para sair e operar no mercado e eu quero oportunidade X, Y, é estar aberto para oportunidades que façam sentido para vocês, tipo, até certo ponto, e o conhecimento ele vai sendo desenvolvido na prática. A universidade ela dá aquela base para a gente conseguir dar os primeiros passos, mas ainda mais comércio exterior, que é algo muito prático mesmo em si, mas que a gente sabe os Incoterms, sabe como é que funciona a teoria algum mercado, de competitividade no mercado, que o Brasil é bem competitivo nisso e aquilo, mas tecnologia não é tanta, importa da China, tecnologia exporta matéria-prima do Brasil. Então, a gente vai pegando essas teorias, mas elas vão se moldando mesmo na prática. Então, essa transição, ela dá um medo, porque por mais... É uma faca de dois gumes. Por mais que relações internacionais seja muito grande, tem muito leque de oportunidades que a gente pode desenvolver, isso também nos assusta porque, cara, tem tanta coisa, mas o que eu gosto? O que eu vou? O que vai surgir? Então, tem esses dois lados. Mas o que nos tranquiliza, assim, que por mais que é um mercado mais nichado, se formam menos profissionais capacitados dessa área e com o tempo eu vejo que é um mercado que está se desenvolvendo positivamente. Meio que proporcional, por mais que está crescendo o número de pessoas e ficando mais competitivo, estão surgindo mais oportunidades e o mercado está entendendo que está precisando de profissionais mesmo dessa parte do comércio exterior e não alguém que fez algum técnico ou tem algum conhecimento tradicional de negociação e sabe o inglês. Que na parte prática acaba faltando alguém que tenha esse embasamento teórico, né, operacional do comércio exterior em si, que relações internacionais dá essa base, né? Cara, eu acho que esse, que nem você falou, é uma grande faca de dois gumes, né, cara? Porque, pô, eu sempre escutei da minha família, né? Quem faz a faculdade é o aluno. E eu concordo. Mas, cara, eu não sei. Eu não sei como que você vê o mercado de trabalho hoje, mas eu vejo ele como um ambiente meio hostil até. Entendeu? Porque, pô, você sempre vai entrar lá falando assim, pô, o cara tá preparado lá pra te derrubar, pra pegar tua vaga. Então, eu acho meio complicado, cara. Não, de fato é complicado, assim, até uma dica que eu dou, quando eu estava no começo do curso, eu estava visando aquela graduação sanduíche, que uma parte era aqui e uma parte no exterior. Então, eu sempre me dediquei mais do que necessário para ter boas notas e quando surgiram oportunidades de estágios, as empresas vinham até a universidade e perguntavam, olha, eu preciso de uma pessoa com perfil tal para tal vaga de estágio. E os próprios coordenadores ou até professores que conheciam, assim, que chegava essa indicação, indicava 3, 4 alunos que estavam indo bem nas notas para participar do processo. Então, às vezes, eu sei que é complicado, não simplesmente tire notas mais altas, mas enfim, a dedicação a partir da universidade, do primeiro semestre que a gente vai dando, ele nos dá mais chance, não garante nada, mas ele vai nos dando mais chance, chegando a oportunidade, chegando uma indicação, falar, pô, eu lembro do João que, pô, tira boas notas e se dá bem em comércio exterior. Então, acaba tendo esse meio campo também, que, graças a Deus, também me ajudou nessa primeira oportunidade, entendeu? Que é a mais difícil, que é a primeira porta. Cara, eu diria que realmente, cara, a primeira porta abre novas portas, né? A mais difícil é a primeira, depois acaba... Você vai entendendo também como funciona melhor o mercado, você vai se especializando melhor naquilo. Eu comecei, depois da graduação, eu acabei fazendo algumas uma pós MBA, que depois foi fazendo mais sentido no que eu estava querendo me desenvolver. Então, assim, depois do primeiro passo, até no que você vai se moldar melhor, se especializar em si, acaba fazendo mais sentido. Tipo, o inglês e o espanhol já tá fino. Eu tô começando a negociar com clientes de África que fala francês. Opa, oportunidade para eu estudar, me diferenciar e tal. Então, vai te dando mais noção de tudo. A universidade, assim, é o que eu sempre falo, Relações Internacionais é um curso que, sim, me ajudou no mercado de trabalho. Sim, de fato. Me deu 100% das ferramentas que eu preciso? Não, eu fui aprendendo na prática. Mas é um curso que, pra vida, cara, eu sou um outro ser humano pré e pós o curso, sabe? Como noções históricas, noções de vida. Tipo, qualquer coisa que eu vejo, uma notícia, eu já puxo do que eu vi numa aula, numa teoria, e faz muito mais sentido os acontecimentos hoje e do passado, entendeu? Então, é um curso que, na vida, 1000% acabou fazendo sentido para mim. E no mercado de trabalho, me deu a base, entendeu? Então, também alinhando um pouco as expectativas que eu senti da universidade nessa transição.
entendeu? E com a base bem feita, você ergue qualquer coisa, né? Pô, você tem 25 anos, você é quase na cidade, cara. E, pô, você é um cara que já tá muito bem estruturado, né? Você Obrigado. já tá, assim, dando uma puxada de saco. Mas, pô, você já tem um certo nome na região, né? Então, Obrigado, pô, cara. querendo ou não, a base bem feita Ajuda. Ajuda. acaba ajudando muito. Cara, e isso que você falou, tipo, sobre o seu diferencial, cara, eu diria que é uma das minhas outras dores que eu sinto. Porque, tipo, eu muitas vezes eu me pego pensando, pô, o que eu posso fazer pra, sei lá, chamar a atenção de tal empresa, chamar a atenção no mercado? Porque, tipo, eu fico pensando, beleza, eu tô me preparando nisso, pensando nisso, mas será que não tem mais alguém pensando nisso? Tipo, será que essa pessoa não vai competir comigo? E se ela for melhor que eu? Tipo, o que eu posso fazer pra ser o diferencial, pra ser o diferente? Cara, é algo que, tipo, eu fico pensando muito nisso, cara. E esses tempos atrás eu acabei gastando um pouco, assim, em vários cursos pra tentar meio que encher meu currículo com coisas que façam sentido. Só que, tipo, eu também fico pensando nisso. Pô, será que eu não tô, sei lá, fazendo esse curso à toa? Será que, tipo, isso realmente vai ser algo importante para mim? Não, mas, cara, de fato, está no caminho correto. Tipo, é aquilo. Por mais que RI é muito grande, no meio do caminho também a gente vai vendo que faz mais sentido e a gente vai especializando. Faz diferença, cara. Uma pessoa que... Um recrutador, um RH de uma empresa, quando vê apenas, faz graduação, já é um ótimo começo. Você já fazer graduação na área que a vaga está aberta, mas além disso, você ter o domínio dos idiomas e especializações, sejam cursos, treinamentos, workshop, tudo. Cara, cria um currículo mais denso. Que por mais que você não tenha a experiência profissional, você mostra que você tem um domínio técnico e de conhecimento universitário grande. Então, assim, é um diferencial que, cara, é aquilo. Não faz tanto sentido na nossa cabeça no momento, porque o medo, ele acaba nos deixando um pouco mais cegos numa situação que não é tão clara. Mas a gente dando esses passos, né, de tá nos preparando cada vez mais, no final ele acaba fazendo sentido, cara. Pra mim também, no começo, que eu pegava 2 ônibus, na verdade, pra fazer curso de inglês, eu falava, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso com a minha vida? E tinha uma época que eram 3 ônibus que eu fazia estágio aqui no NEP, depois eu voltava pra Pontal, depois pra Sertãozinho, e eu falava, cara, por que eu tô fazendo isso, cara? Então, tipo, não fazia sentido tanto na época, mas eu falei, cara, pra mim tem um fundo e tal, faz sentido e vai fazer. Então, é aquilo, a gente estamos prontos para quando a oportunidade chegar, porque a gente nunca sabe quando vai chegar, e chegando a gente tem que estar pronto. Então, a gente tá sempre um passo à frente, cara, por mais que não esteja tão certa essa visão, ela é fundamental, cara, no meu ver. É aquele ditado, né? O cavalo passa na frente da tua casa uma vez só. Aí é bom você subir nele, porque Você não sabe se vai senão passar de novo. complicado. Exatamente. Legal, legal. Agora, vamos para um dos quadros do nosso canal, que é a GAF. E eu queria perguntar para você, Meninel, em sua trajetória, houve alguma situação inusitada, alguma coisa assim, que tirou um certo desconforto que você causou? Positivo. Caiu em canal. Não sei se você reparou, mas é a minha voz ali. Caramba, eu falei, Ah, não é uma tá. coisa similar, cara. Mas aí, Meninel, como que foi? Cara, uma gafe. Cara, tem algumas, velho. Infelizmente, o estagiário, cara, ele tem a licença poética, né, pra fazer algumas coisas, né? Fazer uns erros aí. Mas, enfim, cara, tem... Deixa eu pensar. Tem uma boa. Tem duas, na verdade, acabei de lembrar. Vou dar o contexto, tá? Beleza. Na época que eu comecei, acho que meu segundo ou terceiro mês, né, nessa empresa de representação, o meu colega que trabalhava comigo, ele sofreu um acidente de moto e quebrou a clavícula e ficou afastado. Nossa. E meu supervisor, ele tava numa feira em Dubai, então ele tava em outro fuso. Resumindo, eu tava sozinho no escritório, com 2 meses de trabalho, Que delícia. entendeu? Então, assim, eu tava no terceiro ano de faculdade. Então, assim, eu tinha uma basezinhazinha e eu tava em processo de treinamento. Mas já tava tendo que tocar, coordenar os carregamentos e tudo. Enfim, dei meu melhor e foi engraçado. Tipo assim, a Core tem 2 fábricas, uma em Ribeirão Preto e outra em Arceburgo, que é um município de Minas Gerais, bem próximo da fronteira, perto de Mococa. Sim. Aí, beleza, eu copiava e colava os e-mails, que foi a primeira instrução. Cara, ó, os e-mails seguem um padrão. Você copia e cola e só muda o número do pedido e tal, e toca o barco. Nisso, beleza, chega lá, liguei pra expedição. Ó, um caminhão vai chegar 10 horas, beleza? Beleza. 11 horas, meio-dia. Eu tava saindo pro almoço, falei, vou ver se chegou. Ó, não chegou, tal. Eu falei, pô, cobrei a transportadora, falei, e aí, cadê o motorista?
Não, já chegou, tá aí desde as 9. Falei, não, mãe, não tá. Nossa. Tava na outra fábrica, de Minas. Ixi, E era em Ribeirão Preto. Nossa, velho. Mas enfim, aí depois, fiz de demência, falei, pô, culpa do estagiário, velho, nossa, aí não, bota na minha e tal. Aí depois mandaram pra fábrica certa. Mas enfim. Esse foi um das gafas aí, de começo, que faz parte. E outra, cara, essa é mais engraçada. Eu, também nesse mesmo período, olha, deu tudo errado nesse mês, cara. Eu isso, entrei cara? em colapso, velho. Não foi fácil, não. E acabou dando tudo certo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. O importante é dar certo, Deu certo cara. no final, mas foi engraçado. Esse foi mais engraçado. Também tava no processo de entender até que tipo de caminhões. Cara, outra coisa, trabalhar com comércio exterior, cara, ainda mais empresas mais regionais, você vai saber tanto a parte operacional em si, como o nome do tipo de caminhão. Cara, você aprende umas coisas absurdas, assim. Você nunca pensa que você vai saber diferenciar um caminhão. Eu vejo os caminhões na rua e falo, isso é um Siler, isso é um baú, tal. Enfim. O cara Deus me ligou. abençoe ter família de caminhoneiro, né? Então. Uma hora serve pra alguma Aí coisa. serve, pô. Serviu pra alimentar a família, né? Boa. Não, aí o cara, o cliente me ligou, ele é uruguaio, né? Falando espanhol, a gente tem um caminhão graneleiro pra carregar e tal. A transportadora falou que cabe toda a mercadoria, beleza? Falei, tá bom. Pode trazer? Falei, pode trazer. Cabe toda a mercadoria, os caras certificou. Chegou o caminhão. Resumindo, graneleiro é um caminhão aberto, que é pra geralmente carregar madeira, essas coisas, sabe? Tipo, cargas abertas. E nós somos caixas de biscoito, cara. E, tipo, não dá pra você empilhar tanto. Tipo, tinha quase 100 metros de carga e não tem um limite máximo no graneleiro, que, tipo assim, carregava, resumindo, menos da metade do pedido do cliente. Minha nossa E esse era simplesmente o cliente mais tranquilo que tinha, era o uruguaio. Mais tranquilo. Aí depois, beleza. Chegou, isso foi num sábado. Aí carregou tudo e falou, Gabriel, o máximo que coube foi 40% do pedido. Falei, não tem muito o que fazer. O cara falou que cabia tudo. Falei, libera. Era um sábado, falei, também não vou ficar pilhando tanto, ligar pro cliente, pra tal. Na segunda eu aviso. Não deu nem tempo. Segunda, primeira hora, o caminhão tinha chegado em Fronteira. Falou, como assim? Não vou nem falar as palavras que ele falou em espanhol, nem traduziu, mas assim, resumindo, em 3 idiomas diferentes o cara me xingou. Ô, louco. Era um espanhol com um português, com assim, seu moleque, sei lá o quê, você liberou a carga com 30% do... Eu falei, ué, você falou que cabia tudo a mercadoria, a transportadora falou, e beleza, vocês mandaram o caminhão mesmo assim, meu carregou o que deu, ué. Pô, eu diria mas tinha que o que ter me problema não avisado. foi seu. Você fez o que você foi mandado, mas... Cabe a mercadoria? Cabe. Então pronto. Já era. Resumindo, além de eu ter escutado todo esse xingamento, cara, eu descobri um nível 3 de ficar se tremendo também, cara. É Me mesmo? deu um Jesus, o que eu fiz? Eu tremi assim, cara, Jesus amado. Você era estagiário, né, cara? Então, por isso, né, pô, vai que E você tem pensa, a licença vou embora, poética, vai acontecer cara. alguma coisa, tá Fica ligado? tranquilo, o estagiário tem licença poética pra cometer algumas gafes, cara, mas assim, hoje eu vejo dois lados, mas na hora, rapaz, foi levemente traumatizante, levemente, mas tá tudo bem. O bom de cometer as gafas é que a hora que você vira o patrão, você não tilta tanto. Como... Não, eu falo, fica em paz, cara. Isso aí eu falo, eu fiz coisa bem pior. Fiz coisa bem pior. Bem pior assim, desse nível. Mas aí a pessoa fala, eu só mandei um documento errado, o peso foi errado. Eu falei, vixe, fica em paz, isso daí é tranquilo. Fica sossegado. Eu já mandei caminhão errado, já de uma cidade pra outra. Fica em paz. Aí acaba indo numa boa. Mas graças a Deus foram essas duas aí que acabou rolando. Você tinha que ter respondido, né? Você prefere receber 40% ou não receber nada? Boa. Eu prefiro receber um caminhão com 40% do que não receber. Mas ia acabar sendo isso, porque ia ter que devolver o veículo, pagar o frete da mesma forma. Mas enfim. Meninel, eu vi aí que você falou seus biscoitos e tudo mais, e eu vi que você trouxe aqui pra gente seus lançamentos, né? Novo lançamento aí da Lowe, você falou, de Cookies and Cream, esse novo biscoito aí, 0 açúcar, 9,4 gramas de proteína, cara. E as balinhas da Skis da X2. Isso aí. Cara, são duas novidades que a gente está lançando no mercado. Ambas estão sobre o guarda-chuva da Core Alimentos. Lowe, ela ainda está numa pegada mais nacional, a gente fez um entendimento regional, mas, cara, é um doce. A gente tem tanto o biscoito, né, coberto, quanto um que é um chocolate, que a gente chama de cups. A gente tem 4 sabores do biscoito e um sabor desses cups que parece Reese's da Hershey, não sei se você conhece. Sim. Só que 0 açúcar, proteicos, 0 glúten, cara. E a gente veio com o intuito de ser um doce. Esquece, assim, tipo assim, qual é o momento de consumir Lowe? Cara, vamos ver, você tá sentado vendo uma Netflix e fala, eu quero comer um doce. Aí você come um doce, cara, sem culpa, baixa calorias, 0 açúcar, 0 glúten, pô, muita proteína. Então tem vários momentos que você pode consumir Lowe sem culpa e, cara, é uma delícia, cara, muito bom.
Então, a gente veio com essa proposta no mercado e não é a barrinha proteica, a gente foge disso. E, cara, então temos ótimos resultados. Inclusive, amanhã cedo eu vou estar embarcando para Florianópolis para a gente fazer uma ativação lá no Ironman, que é uma das maiores provas de triatlon. E porque tá dando retorno, cara. É uma marca que tá crescendo aí nacionalmente agora. E é um propósito novo no mercado. A gente tá investindo bastante nisso, então temos retorno. E X-Steel também acaba... É uma bala que ela tem uma formulação que ela vem da China. Ela não existe uma fórmula aqui na América ainda. E assim, resumindo, cara, ela parece um chiclete. Ela tem uma textura de um chiclete, ela é macia como um chiclete, mas ela é uma bala mastigável, ela é comestível. Legal. Resumindo, e a gente importa ela da China e revende tanto no mercado nacional quanto exportação. Coisas que a gente não tem no mercado. Depois, esse biscoitinho eu quero provar, hein, cara. Isso aqui é tudo de vocês, Eu gente, pode ficar à gostei que você vontade. citou as barras proteicas, porque eu quero perguntar pra você. Você já provou alguma que você gostou? Porque Cara, eu não. Eu nunca provei uma barrinha proteica, algum doce proteico que fosse gostoso, hein, cara. Tô ansioso, hein, menino? Não, vocês vão Mas surpreender a gente tá positivamente. aqui, né? A gente só não provou um que fosse tão gostoso assim, porque a gente não experimentou o da Lowe. Não, vocês vão surpreender, gente. Sério. Expectativas estão altas, mas vocês vão superar essas expectativas altas. Vocês não têm ideia. Beleza, Vocês não têm ideia. Isso aí, Vamos ver. velho. É bom, é muito bom. É muito bom. Puxando o assunto de core, né? A gente vai fazer uma perguntinha mais focada nela agora. Porque a core, a gente vê... Core tá presente na nossa vida, né? A vida inteira, azedinho. Pô, bala chita da core. Cara, o que eu comi de bala chita na minha vida, eu devo ter uns 50 quilos só de bala chita. Então, assim, a gente queria saber como que a core ela estrutura, né, a sua atuação internacional. Porque, querendo ou não, é uma empresa muito grande. E, pô, qual seria a principal região que vocês exportam? Porque a gente, em alguma das pesquisas, a gente pegou a fonte, acho que do Apex Brasil, falou que em 2023, doce cresceu 12% no Oriente Médio. Que é uma quantidade muito grande, querendo ou não. Então, assim, a gente queria saber, porque a gente imagina que nos Estados Unidos não seja tão importante, mas a Europa, né? Deve ser um lugar que importa bastante doce, ou eu tô errado? Não, assim, a Core tem 56 anos de história, estamos na exportação há mais de 35 anos. Caramba. E, cara, a gente começou aqui no Mercosul, foi expandido para América Central, África, leste europeu. E hoje temos cadastrados mais de 26 países em atividade. Porque é meio rotativo, sabe? Entra um, sai outro, entra dois, acaba ficando inativo, ou compra a cada 4 meses. Então, isso a gente fala em ativos, né? E cada um tem seu detalhe particular, né? Por exemplo, alguns só compram bala, outros, né, biscoito. E, basicamente, cara, o Brasil, ele vem crescendo também nessa parte de biscoitos, de confeitaria que a gente fala, porque a gente é muito competitivo, porque, cara, a gente produz o açúcar, produz a farinha, tudo aqui dentro de casa, cara. Então, a gente consegue fazer um produto muito bom, com qualidade muito boa e preço muito competitivo. Então, tanto aqui na nossa região que a gente fala, Uruguai, Paraguai, Bolívia, a gente consegue exportar com competitividade, mas a gente consegue também em trajetos mais longos, Oriente Médio, África, porque mesmo assim a gente tem competitividade. Temos outros players também no mundo, nesse setor, que ele é competitivo também, mas, por exemplo, a Turquia e a Índia. Eles são mais competitivos que a gente em relação a preço, só que em experiências que eu tive em feiras internacionais, a gente não tem a mesma qualidade. Eles não chegam na nossa qualidade pelo preço. Então, são mercados diferentes. Se a pessoa, se ela só quer preço, não quer qualidade, acaba pegando desses países. Mas se o cara quer pagar algo competitivo e algo bom, o cara já vê o Brasil como um potencial absurdo. E a gente vem crescendo e ganhando cada vez mais espaço nessas feiras internacionais. E as pessoas vão buscando o pavilhão do Brasil, buscando esses doces com alta qualidade e preço muito competitivo, porque a gente faz tudo em casa. Então, a gente acaba compensando tudo isso. Então, a gente acabou... Hoje, na Core, eu tenho eu e meu colega Ramon, que trabalha mais focado nessa parte comercial, operacional. Logo, a gente vai estar recebendo uma nova pessoa para nos auxiliar. Mas, basicamente, a gente vai estruturando tudo. Nunca passou de 2, 3 pessoas cuidando realmente do operacional / comercial. E cara, é bem trabalhoso, é bem burocrático fazer tudo. A gente está participando direto de feiras internacionais. A gente esteve na última, a gente esteve na Alemanha, já estivemos em Dubai, França, vários locais para prospectar. E isso vem dando resultado, cara, porque o Brasil tá
em foco para essa linha de produto e vem crescendo bem, cara, por conta desse contexto. E eu tenho uma pergunta pra você que se adequa mais ou menos a isso, cara. Tipo, cada país, ele é acostumado com, tipo, um tipo específico de alimentação. Então, alguns preferem coisas mais doces, alguma coisa, tipo, mais salgado, mais apimentado e etc. E, cara, como que é pra empresa se adequar a essas questões mais humanas? Porque, tipo, por exemplo, os doces mais árabes, eles precisam de certificações, como halal e coisas assim do tipo. E, ultimamente, eles vêm representando cerca de 25% das exportações do Brasil árabe, de acordo com o site que a gente pegou da Câmara do Comércio Árabe Brasil. Que é coisa pra caramba, Que é inclusive. muita coisa, cara, é muita 25% coisa. é brincadeira. E, tipo assim, como que é pra empresa, cara, ter que pensar nisso? Pô, eu vou mandar pra lá, cara, eu tenho que pensar, ó, lá tem a cultura diferente, eles gostam de tal coisa, eu preciso me adequar à embalagem, não trazer tal informação no produto ou trazer uma informação adicional. Certo. Como que é isso? Cara, temos 3 principais barreiras, digamos assim. Primeiro é o cultural. Vou citar exemplo que o público chinês, por exemplo, ele não gosta do produto muito doce. O paladar deles não são adequado para algo muito doce. Então, às vezes tem a barreira da cultura que eles não têm costume de doce. Então, a gente tem que ajustar, às vezes, a formulação para chegar num nível aceitável. E aqui, por exemplo, as balas. A gente tem uma ideia de que uma bala macia tem esse tipo de textura. Tem países que exigem mais macio. Então, a gente tem que ajustar também essa parte da formulação. Outros, por conta do calor, a bala tem que ser mais dura. Para aguentar o calor. Então, assim, não existe um senso comum, de fato. Então, a gente tem essa primeira barreira que, claro, pequenos ajustes, a gente acaba conseguindo fazer lá no nosso processo de produção, fazendo meio que... É a tendência no mundo, cara, fazer um demand, sobre a demanda e ajustando o produto. Então, essa já é a primeira barreira. Segundo, e que, cara, isso faz pouco tempo aí, uns 2, 3 anos que se iniciou, que foi, cara, um balde de água fria para quem exporta o setor alimentício aqui do Brasil, que foram os octógonos, os semáforos, isso que vocês estão vendo aqui nas embalagens, tá vendo? Alto em gordura saturada e tal, alto em açúcar. Isso, antes, ele não era uma lei. Mas o que piorou é que, além de ter que colocar isso na embalagem, que cada país do Mercosul exige um negócio diferente. Então, cada um é um octógono diferente. Muda, tipo, uma palavra. E a gente tem que fazer uma embalagem ou uma adaptação de embalagem Totalmente exclusiva do zero, só cara. para um país. E o que era para ser mais fácil, que é o Mercosul, é o que mais dá trabalho, cara. É o que mais exige coisa diferente. Ou seja, cada país da América do Sul, com exceção do Paraguai, que ainda não tem nenhuma legislação vigente sobre esses sinais aí de octógono e tudo, exige um octógono diferente. Aqui do Mercosul, qual você diria que é o mais difícil, cara, de se lidar? De acordo com isso. Cara, acho que igualmente, por exemplo, o Uruguai ele é bem chato para registro e também o octógono deles é diferente. A Argentina, cara, a documentação é diferente. Todos os países da América Latina, ele tem que ter feito 100% antes. Tem documento que a gente emite após a produção, porque precisa do número de lote. A gente tem que prever qual lote que a gente vai produzir para ele, para já emitir a documentação, que chama permisso, para aí sim conseguir exportar para a Argentina. Então eu diria que nessa briga aí a Argentina acaba ganhando, cara. E é os mais próximos. Aí você fala, beleza, tem um cara do Gabão querendo comprar de você. É mais fácil, muito mais fácil. Acho Moçambique muito mais fácil que vender para a Argentina. Pensa que os irmãos deveriam ter alguma consideração por nós, né? Pô, aqui do lado, vizinho. Cara, a rixa é grande, né, a rixa cara? Brasil e Argentina, ela vem é grande, cara. ela vem de muito tempo e é complicado. E o terceiro pilar também que nos prejudica, que você estava comentando das certificações, a Core hoje tem o Halal e o Kosher, ele é uma certificação, mas não é. Ela é assim, é o lote produzido que ele é kosherizado. O Kosher, a gente tem 2 clientes Kosher, que assim, o rabino vai lá, tem que fazer toda uma limpeza da fábrica, tem que ser uma produção específica, o lote kosher. Então, o rabino ele faz as orações, tudo, após tá tudo limpo, higienizado, meio que zerado, ele faz o ritual dele religioso e kosheriza aquela produção. Então, aquele lote é kosher. Tem gente que acha que kosher é um certificado, tipo, a fábrica é um kosher. Ele tem a capacitação para fazer o kosher, mas o que torna aquilo kosher é a produção. Todo o processo. O processo, que tem que vir um rabino, tem que estar acompanhando o processo. E, querendo ou não, ele toma um dia de produção só para aquele pedido, que geralmente em um dia a gente carrega
faz, tipo, para 8 pedidos, sabe? Então a gente tem que fechar a fábrica para esse negócio, para essa produção. E já o halal já é uma certificação. A gente faz uns laudos, tudo, o pessoal vem, faz todo o processo, todo o procedimento aqui, junto com a equipe de qualidade, né, da fábrica, tudo, e certifica, e anualmente ele vai fazendo a renovação. Então, hoje a gente é adequado, e para nós, em feiras do Oriente Médio, vem sendo fundamental ter essa certificação, que é a primeira pergunta. E, cara, tem até uma história engraçada que eu lembrei. A gente todos nossa linha é kosher. Kosher não, perdão, halal. Porém, essa bala, ela vem da China. E resumindo, o que torna halal ou não, o principal é ter alguma coisa derivada do porco. E muitos utilizam gordura suína para deixar a bala mais macia. Sim. E, cara, o cara lá falando com a gente na feira e tal, prova a bala, é halal, pum, provando. Aí ele pegou o X-Steel, abriu, mordeu, começou a mastigar e falou, halal? Porque tava muito macio. Ele já falou, tá estranho. Aí não. Aí o cara levantou assim, cuspiu no chão, começou a falar louco. Nem sei que idioma ele começou a falar. Começou a falar e tal. Fala, não. Não é halal, mas ele não tem gordura de porco. Aí, cara, o cara tinha ficado assim, branco, assim, quase desmaiou. Porque, pô, é a religião do cara, a fé dele é aquilo e ele tava se sentindo... Precisa ter aquilo. Entendeu? Caraca, e cara. Quase que o cara tem um treco lá, porque ele tava comendo uma balinha, cara. Então, assim, tem que ter um cuidado gigantesco nessas... Que não é só algo regional, uma preferência de um tipo de sabor, é uma crença, algo que a pessoa tem como um lifestyle dela, entendeu? Então, faz uma diferença e, cara, é chocante esse impacto para as pessoas, né? De outras culturas isso. Então, essas certificações acabam sendo necessárias no setor alimentício. Nenel, ainda bem que você citou Oriente Médio, porque a gente tem uma pergunta para você, que é uma pergunta meio, né, polêmica, cabeluda, mas nem tanto. Cara, como que faz para a Core importar para país em conflito, né? A gente visa, falando principalmente Palestina e Israel, Rússia e Ucrânia, que são os 2 principais conflitos no mundo hoje. Pô, a gente anotou um dado aqui que o custo de frete para a Palestina pode ser até 30% maior, simplesmente por conta dos conflitos. Eu imagino que deva ser uma burocracia muito maior exportar para esses países do que qualquer outro país que esteja numa situação comum. Em momentos de guerra, assim, de conflitos, você está primeiro Rússia e Ucrânia, a gente vem tentando há um tempo entrar nesse mercado, que ele é, cara, gigantesco, né? Eles demandam muito de balas em específico, mas em momentos de conflito, cara, principalmente os fretes acabam crescendo, não só para a região, afeta tudo, porque é rota, é indisponibilidade de containers vazio, então ele acaba afetando o mundo inteiro, assim, naquela região, acaba crescendo, e algumas rotas acabam sendo interrompidas, você não consegue exportar para aquela região, um país que não tem nada a ver com aquele conflito. Então, além de aumentar o custo de frete, ele também bloqueia algumas rotas, então a gente tem que estar visando, às vezes, um percurso muito maior para chegar em outro país, pagando um frete muito maior. Então, é isso que é uma barreira que acaba acontecendo. E também acaba sendo assim, o país, como a Rússia, ele acaba sendo um pouco boicotado, digamos assim. Então, assim, não é todo banco aqui do Brasil que pode receber dinheiro da Rússia. Então, a gente tem que buscar intermediários que aceitam receber esse dinheiro. Ou seja, até para receber o dinheiro deles, fala, não, a gente não quer receber. Caramba, então, cara. assim, tem a demanda, tem o pedido na mão, mas não consigo receber o dinheiro do cara. Fora que a gente tem que fazer uma embalagem russo. Né? Tem que adaptar tudo, mas enfim. Essa barreira, ela acaba sendo prejudicial para a comercialização, para as pessoas em si também, porque a Rússia não tem uma produção tão robusta para esse tipo da parte alimentícia. Que por mais que a gente não é alimento como arroz, né, de vida, digamos assim, cara, é um produto indulgente, né? A pessoa, pra comer no dia a dia, sabe? Acaba sendo, às vezes, uma válvula de escape, comer um docinho, sabe? Então, Acaba assim, que não é essencial, mas é essencial, né? Exatamente. É essencial para as pessoas que... Então, você acaba privando aquela pessoa de ter acesso àquilo, entendeu? E, às vezes, não consegue no Brasil que tem uma qualidade melhor, acaba importando de outros países regionais que acabam não tendo a mesma qualidade. Mas, enfim. Palestina em si é um país que a gente tem um histórico grande aí, de alguns anos aí de comercialização com eles. E, cara, é uma região muito complicada, porque
Começa por aí, a gente tem uma política que a gente só tem um importador por país. Então, se eu vendo pra Argentina, eu vendo só pra um cara na Argentina, pra não ter conflito entre eles. Se eu Sim. vendo pra dois na Argentina, vai ter uma guerra de preço e não é legal pra nós e pra eles. Então, acaba não sendo vantajoso. Mas Israel, Palestina em si, quando você vende pra Israel, o produto não entra na Palestina. Então, assim, eles tratam totalmente diferente. Então, você consegue comercializar do mesmo país, com várias aspas, sendo que não é o mesmo país, tirando a faixa de gás também, que, cara, eles tratam... Realmente, não entra, né? Produto de um país para o outro. Então, acaba sendo algo até bem peculiar de lá. Só que o principal, cara, é que momentos de conflito que tem tendo lá, os clientes... Teve até um cliente, cara, que, assim... bem curioso, que assim, faz tempo que a gente tenta contato com ele, era um cara muito ativo, fazia pedido e tal. E assim, desde quando a gente ouviu dos primeiros bombardeios que estiveram lá na região, o cara simplesmente sumiu. Assim, a gente não sabe se a empresa fechou, se aconteceu alguma coisa com ele. Assim, não sabe, cara. É realmente chocante. Então, E assim, nessa é torcer pro melhor, né? Porque- espero realmente que ele tenha fechado a empresa e desativado o número, sabe? De verdade, mas... Cara, você fica nessa. Tipo, de verdade, você vê aqueles negócios na televisão, tipo, cara, longe e tal. Você se sensibiliza e tal, você fica tocado, mas você não... É difícil você trazer pra sua realidade, nossa, aqui no Brasil, tirando um pouco do ênfase de quem é de relações internacionais, do comércio exterior, eu trazer, isso não me afeta tanto. Mas, cara, afeta. Afeta, Porque tanto exportação e importação, cara, Rússia é produtor de gás que, cara, interrompeu... Pro mundo, né? O mundo, cara, pra Europa principalmente, cara. Então, assim... Um conflito que acontece, um bater de asas que acontece no Oriente Médio, o vento ele chega aqui à América do Sul, cara, chega até nós. Então, assim, por mais que o mundo dele é gigantesco, ele é totalmente interligado. A gente sabe na teoria da interdependência dos estados. Aí, ó o curso aí, fala dele. Cara. Então tem toda essa parte da cooperação, balança comercial, balança, entendeu? De competitividade, que aqui a gente produz melhor. Doce, por exemplo, mas a gente não tem tecnologia, então a gente importa da China, não tem trigo, aí importa da Ucrânia. Pô, a gente é interligado muito mais que a gente acha, e a gente espera que isso não... dificilmente chegar aqui, e chega, cara, chega. Então, infelizmente, além desses conflitos ser uma tremenda fatalidade, né, muitas pessoas, civis e tudo mais, sofrerem por algo que não tem nenhuma culpa, ser uma tragédia imensurável, afeta também todo o mercado, todas as pessoas e o mundo inteiro, cara. Então, é um efeito borboleta em escala gigantesca, cara. Então, assim, infelizmente, cara, além de grandes fatalidades, ele afeta muitas realidades, cara. É também sensível mesmo. Mas a gente vai contornando e rezando sempre que o melhor vá surgindo e as pessoas acabam parando de derramar sangue desnecessariamente, cara. Sim. Que é um absurdo. A única coisa que derrame seja dinheiro no colo das nossas boa, empresas. boa. Se for pra derramar, que derrame pelo menos uma... Felicidade. Exato. Pô. Felizes com nossos docinhos, nossas balas, pô. As felicidades que a gente Imagina comer um biscoito cookies and cream uma hora dessa, né, cara? Cara, imagina Pô, não tem tempo isso, ruim, cara. cara. Você pensando assim, nossa, a exportação tá dando certo e ainda tô com low snacks Nossa, ali, cara. Tô comendo... Caramba, cara. Indulgência, pô. Deixa a gente feliz, cara, comer um docinho. Tá certo, é isso aí. Então, Meninel, agora te faria uma pergunta. Quando você ingressou na faculdade, cara, quais eram as suas principais expectativas em relação à sua formação acadêmica e ao seu futuro profissional? E, tipo, comparando toda a sua trajetória até aqui, você é uma pessoa que lida muito com a parte vinda de doces. E o Brasil, cara, ele exportou cerca, tipo, de 1 milhão de toneladas de açúcar e derivados em 2024 pelo site da Alcomex Estética, a gente obtive esse dado. E, pô, como que você acha, cara, que você conseguiu se preparar para essa realidade, tá ligado? Como você fala, pô, caramba, cara, isso já tava com uma expectativa de lidar com uma coisa assim tão gigantesca, sabe? Com essa realidade que você vive hoje em dia, como que você diria que você se preparou? Então, cara, falando em expectativas, quero saber de vocês. Tipo, a expectativa que vocês estão tendo no curso em si, versus vocês terem entrado, tá sendo contemplado, que aí eu já puxo o gancho para meu ponto de vista. O que vocês sentem?
Cara, sinceramente, falar a verdade, a minha expectativa, ela foi alcançada parcialmente, porque assim, eu sempre fui mais da área do comércio exterior, né? Eu sou uma anomalia na minha família, porque todo mundo foi para a área de exatas, eu fui para humanas, e mesmo assim a parte que eu me dou melhor é a parte que envolve o business, né? Então, eu acho que, pô, o foco em teoria é algo que me deixa chateado, porque eu não tenho intenção de seguir carreira acadêmica. Lógico que para trabalhar você também precisa saber dessas teorias. Mas eu preferi um foco maior no comércio mesmo. Que eu acho que esse talvez seja a minha maior crítica, maior quebra de expectativa, né? Porque o curso em si, eu descobri o curso, porque o curso, o nome dele era Relações Internacionais e Comércio Exterior. E eu já Algo pensei chamativo. assim... eu sempre pensei assim, pô, eu gosto de Relações Internacionais, gostei da proposta, mas onde que eu vou trabalhar? Aí a hora que eu li o UNAERP, a hora que eu tava passando pelas faculdades, eu li o UNAERP, Relações Internacionais e Comércio Exterior. Eu falei, pô, é aqui. Tanto que eu nem tentei, eu vim pra cá direto, porque eu sabia que aqui onde eu queria estar, entendeu? Então esse foco na teoria foi uma expectativa que deu uma atrapalhada. Cara, eu diria que, tipo, as minhas expectativas, elas não foram concluídas ainda. Minhas expectativas só vão ser concluídas quando eu sair da faculdade e eu já pensar, legal, estou pronto, estou preparado, consegui um emprego, consegui alguma coisa para eu começar a dar meus primeiros passos fora da faculdade. Mas eu diria que toda essa parte teórica, cara, assim, eu diria que é muito fundamental, que igual eu já falei, mano, a gente aprende muito, cara, é algo, tipo, bom para a gente. Só que se a gente tivesse essa ênfase melhor, cara, na parte prática, sabe, a gente lidar com algumas, quem sabe, simulações, sabe? Pra gente pensar, pô, quando eu estiver no mercado de trabalho, quando eu for ter que mexer com isso, eu já tenho, sabe, uma experiência ali, mesmo que foi cara, algo totalmente fictício que a gente fez na faculdade. É que, querendo ou não, até as próprias visitas técnicas do NEPRE ajudam muito, né? Ajudam muito, ajudam. Porque, querendo ou não, eu não tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade, eu só ainda não participei, infelizmente. Mas eu acho que ele abre muita porta até para essa parte do business, né? Não, 100%. Cara, é isso aí. Compartilho 300%, porque, cara, na expectativa, quando a gente tá dentro do curso, tipo, eu também vim pelo comércio exterior. Porque, assim, agora que eu digo uns 2, 3 anos, o MEC, ele acaba fechando mais o cerco e vai ficando mais padronizado o curso de Relações Internacionais no Brasil inteiro. Mas antes, cara, na época que eu entrei ainda, em 2018, ele era mais regional. Tipo, aqui em Ribeirão Preto, era mais voltado para o comércio exterior. Em Franca, Direito Internacional. Brasília, Diplomacia. Então, cada faculdade, tipo, seguia a norma básica, né? A base, né? Das disciplinas, né? De Relações Internacionais. Só que tinha o seu tempero. E daqui era o comércio exterior. Então, eu já vim com uma expectativa de, cara, eu vou me especializar e quero ir para a parte de comércio exterior. E durante, cara, parece momentos obscuros, que nem a gente até comentou no começo aí, que a gente não sabe se a gente está indo no caminho certo. Mas é isso, cara. A gente ir se entregando e se jogando mesmo, assim, de cabeça, cara. Se dedicando 300% das visitas técnicas, que, assim, cara... Eu não lembro onde que eu escutei isso. No dia que a gente estiver, às vezes, mais pensando em faltar de uma aula, ou não ir numa reunião, ou não ir em tal lugar, cara... Não sei o que acontece, que o universo faz, que aquele dia vai ser muito legal, cara. Vai ser muito massa. Então, às vezes, uma visita técnica que eu pensei 2 vezes se eu ia, eu vou. Cara, me deu um mega insight pra eu pensar num curso, numa coisa que eu posso fazer depois. Então, cara, como diria, os fins justificam os meios, né? Então, assim, agora, depois de ter passado todo esse processo, eu vejo que o meio de eu ter me entregado 100% no que era... me proposto, tanto com as visitas quanto com os treinamentos. A gente teve um treinamento aqui de comércio exterior, mas enfim, ele no meio do curso, meio final do curso, ele nos deixa assim, tá, mas já tô acabando, mas e aí, não tô preparado? Você não vai estar 100% preparado, fica tranquilo, sério, porque o mercado, de fato, ele vai te preparar. Então, assim, já respondendo, minhas expectativas eram, cara, eu não tô 100% lapidado, eu tenho uma base do que o mercado pode me exigir, tem os idiomas, tem a parte teórica. E como eu saliento novamente que eu comentei no começo, foi um curso que mudou minha visão de mundo e de vida. Então, o internacionalista, ele tem esse tato, ele tem essa visão de entender os fatos, assim, de uma maneira mais crítica, sabe? A gente é treinado, digamos assim, para isso, e a gente tem esse tato. Então, as minhas expectativas era que eu conseguiria me desenvolver. E, cara, a vida foi me dando as lapidadas mesmo, igual com a martelada, entendeu? Então,
o mercado ele foi me mostrando realmente o caminho. E então, assim, eu entrei com boas expectativas pro curso. Fiquei com medo, em grande parte dele, em vários momentos. Mas o fim me tranquilizou, me fez mostrar o quanto que eu estava tranquilo no fundo, sabe? Ele passa uma tranquilidade que a gente não em outras formas que a gente não interpreta no momento. Então, assim, o curso ele vai dando para nós todo esse background aí pra gente conseguir se desenvolver. Por mais que a gente não visualize ele tanto no momento que a gente está vivendo aquilo, mas no dia a dia do trabalho a gente vai tendo essa segurança. Então, mesmo com o mercado muito crescente, eu não esperava inicialmente que eu ia trabalhar no setor de alimentício, de doces. Eu visava uma oportunidade de comércio exterior que faria sentido para o meu planejamento de vida. E, cara, a Core acabou caindo como uma luva porque, passando alegria para as pessoas em alimentos, em doces, trazendo sorrisos através disso, no mercado que vem crescendo muito nacionalmente, internacionalmente, como o Brasil ficando cada vez mais conhecido nesse business, cara, é muito acima das expectativas hoje. Então, os fins acabam querendo ou não justificando os meios, de fato, e é isso, cara. Por mais que, às vezes, pode parecer um pouco incerto, nos dá um pouco de medo, cara, sempre se dedicar 1000% para isso nunca vai ser de mau grado, porque Relações Internacionais, na pior das piores das hipóteses, vai ser um curso que vai te fazer uma pessoa com um tato diferente e, pelo menos comigo aconteceu, um estilo de vida, um entendimento sobre vida diferente depois da graduação. Então, é um curso para a vida que me agregou 1000%. E de quebra também a parte profissional que me deu toda essa base. Então, para mim superou com o tempo. Mas durante ele deixa a gente, por mostrar muita coisa, deixa um pouco com medo. Ele abre um leque tão grande na tua frente e fala assim, aí, acha. E aí, fi? Se encontre. Nossa senhora. No momento mais confuso da nossa vida, que a gente nem sabe quem a gente é direito. Mas torcedores, calma. Tudo dá certo, tá? Sou positivista, vai dar tudo certo. Pensando nisso, então, eu diria que, cara, minhas expectativas, igual eu falei, tipo, tá caminhando bem aos poucos, cara, porque realmente, cara, eu acho que só vou falar, poxa, estourei, tá ligado? Quando eu tiver realmente já me sentindo pronto e ingressado. Resumindo, verdadeiras relações internacionais são os amigos que fizemos pelo caminho. Isso de fato. Caraca. O que importa realmente é a jornada no final, né? Não, 100%. Nel, infelizmente, a gente já tá até passando um pouco do horário, que a gente tem que encerrar. A gente agradece imensamente a tua presença. Pô, foi espetacular, irmão. Ter você aqui, conversar, foi insano. Pô, cara, eu que agradeço aí de coração pelo convite, a oportunidade. Vocês sabem quanto sou grato e amo essa universidade, sim. O curso de Relações Internacionais, todo o convite. É o maior defensor do curso. Sou o maior defensor, cara. Eu tô carteirinha assinada. Pô, me chamar aqui, vou estar sempre à disposição. Legal, uma alegria legal. enorme. Quero agradecer também a Core também pelo apoio daqui, né? A universidade, nosso André aí pelo suporte. Isso é de verdade, gente. Coração foi muito bom, muito gostoso. Precisando, sempre às ordens. Obrigado mesmo, de coração. Fico muito grato. Obrigado a nós, Isso menino. aí. Bom, a gente gostaria agora de agradecer principalmente a faculdade, o NAERP, né, que nos propôs tudo isso. Ao curso de jornalismo, né? A grande rádio NAERP. O nosso querido Andrei, que ontem passou um sufoco ridículo com a gente aqui, Andrei. Cara, foi Caramba. umas 10 tentativas pra mais, Nossa cara, senhora. de fazer funcionar. Mas deu certo no final. Agora, O importante é isso. tudo beleza, rapaziada. Então, vamos lá. Grande professora Laura, nossa coordenadora, que deu a ideia, o projeto de extensão saiu dela, Uma do boa ideia, podcast. cara. Mano, eu acho Grande que Laura. uma oportunidade da gente conhecer melhor, cara. Sabe, ter uma conversa, cara, meio que cabeça, assim, sabe? Sim. E ao mesmo tempo pra tentar também se distrair, saber o que a gente pode melhorar e, sabe, ter um caminho no nosso curso. Bom demais. E por fim, agradecer vocês, né? Agradecer a audiência e lembrar vocês de que, pô, qual câmera que a gente põe aqui, Andrei? Pode deixar onde ele estava mesmo. Pode deixar aqui? A gente gostaria de relembrar os produtos, né? Consumir os biscoitos, né? Biscoito ou bolacha? Biscoito, né? Biscoito, Biscoitinho. Nome técnico, biscoito. Nome técnico. Grande biscoito, cookies and cream. Que eu não vejo a hora da transmissão acabar pra eu poder cair e comer uns 3 desses daqui. Eu quero ver, Talvez, cara. Eu nunca assim, comi algo talvez eu coma proteico demais, assim bom, hein, cara. mas... Nunca Pô, provei. 9,4 gramas de proteína Não, é É coisa bom, pra é bom, é caramba. bom, é bom.
É isso aí, gente. Eu também, cara, eu quero essa balinha aqui, hein, Essa cara. balinha, essa aí, Quero ver essa essa balinha tá boa, sinistra, hein, tá cara. E acima de tudo também eu queria agradecer ao curso de Relações Internacionais, Sim. cara. Porque se não fosse me ter moldado, não estaria aqui hoje, não estaria... A gente não estaria com Não esses estaria aqui produtos na nossa conversando, frente, não não estaria com esses estaria com esse produtos, cara então- aqui fenomenal na nossa frente. Que isso, gente. Obrigado, sempre grato. Cara, vocês que são fera. Muito obrigado. Eu não sei o quão sensível esse microfone para pedir uma salva de palma. Pode? Então, por favor, uma salva de palma pro grande Caiu em Canal, que chega ao fim. Talvez esse primeiro ato, quem sabe a gente não volte depois, então, né? exatamente. Então, uma salva de palma pro final. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes, todos os outros grupos que fizeram isso acontecer também. A Grande Rádio, curso de jornalismo, a Laura. Pessoal, muito boa tarde. Um eventual... Não é 6 horas ainda. Não é boa noite. Mas, independente de hora que você estiver vendo isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Tenha uma excelente vida. Obrigado por tudo. Até uma próxima. Falou! Até mais. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Hugo Rafael. Coordenação, Gil Santiago.